cheguei a fazer a primeira live. É verdade, verdade. Primeiro, boa tarde ou boa noite a todos. Estou muito honrado com o convite e até um pouco tenso, porque realmente é a minha primeira live, minha primeira experiência aqui no Instagram. Eu diria que há uma semana eu nem pensava em criar uma conta no Instagram. Eis então que surgiu a necessidade. Obrigado, obrigado. Muito É, obrigada a todos os presentes por mais um dia do nosso segundo Congresso Online de Lei Geral de Proteção de Dados. E o nosso convidado é especialíssimo, um brasileiro que mora anos em Portugal, Carlos Alberto Ribeiro, de Pior da Fuji. Tá me ouvindo, eu Carlos? ouvi até o Dio da Fujitsu. E o que é que significa Fujitsu em Portugal? Fujitsu em Portugal significa inovação, significa mais do que inovação, uma grande empresa que contribui muito para a sociedade mesmo, para o sistema de saúde, desenvolve, muitas pessoas conhecem apenas por hardware e mainframe, mas ela desenvolve bastante tecnologia com IoT, com inteligência artificial, e aí vem junto que um grande desafio, né? A proteção de dados, quando se trata com Big Data, com inteligência artificial, são desafios enormes. Deixa eu dar um salve para um super amigo meu que apareceu aqui de quanto tempo. Olá, Rodolfo. Eu vi sua mensagem também. Obrigado por você estar participando, uma surpresa gigante para mim te ver por aqui. Que coisa boa. Ainda É é muito bom. engenheiro Linux, paralegal do Códice Advogados e membro da ILAC-IAPP, professor da IAPAN. Explica quem é o Carlos Alberto, quais suas redes sociais, o LinkedIn, quais artigos publicados, quais livros que serão lançados ou já lançados e que sabemos que já atua há mais de 10 anos nesse mercado de segurança da informação. Fala um pouco sobre esse seu trajeto para poder inspirar aí as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir aí nos nossos canais de circulação. É, o difícil é eu parar de falar. São muitos anos mesmo. Até pouco tempo eu tinha os cabelos pretos, agora os que sobraram tão branco. É muito tempo. Então eu vou tentar focar. Quem é o Carlos Alberto? Carlos Boa, Alberto Ribeiro, eu não venho da área jurídica. Por sinal, eu ainda tenho algumas cadeiras a concluir na Universidade de Lisboa. Eu ainda legal. tenho que concluir essas cadeiras. Mas eu venho de software livre, eu venho de engenharia. Eu trabalhei com o Rodolfo, que está aí por sinal também, não me deixa mentir sozinho. Ele era uma das pessoas que me ajudava bastante nesse desenvolvimento de Linux. Aos 14 anos comecei a trabalhar com tecnologia e logo me vi trabalhando com segurança e desenvolvimento de software. E eu nunca fui adepto dos grandes, de quem está ganhando. Eu sempre gostei de ajudar os menores, os que estão começando. E isso me levou para o Linux. Para o Linux eu comecei a desenvolver Linux quando eu tinha por volta de 16 anos, para ajudar o mundo, para ajudar as pessoas, o desenvolvimento. Eu sempre acreditei que o conhecimento é bom quando ele é compartilhado. E se passaram muitos anos, 20, 25 anos em cima dessa plataforma, onde eu vi muitas coisas, eu não sabia se eram certas ou erradas, mas eu sabia que não estava bem explicado dentro do software, dentro de desenvolvimento. Eu tinha questões básicas como, poxa, eu passei desenvolvendo um software, eu criei uma solução, uma aplicação, de quem que é o software? Ele é meu, que desenvolvi, ele é da empresa que me pagou, ele é da outra que contratou minha empresa para desenvolver. De quem que é a autoria disso, a propriedade? Eu tinha muitas questões jurídicas que eu não sabia nem que era jurídica na época. Eu só sabia que eu não tinha respostas. Mas continuei trabalhando, continuei desenvolvendo, continuei compartilhando conhecimento e códigos e mais códigos. Quando uma vez, um dia eu estava na Grécia, eu estava num projeto na Grécia e liguei para o meu irmão gêmeo. Falei com o meu irmão gêmeo
que é jurista, e eu falei para ele, eu não estava bem disposto naquele dia, e falei, pô, não tô cansado disso, quero desafio novo, quero fazer coisa nova. E aí ele, mais uma vez, fala para mim, vai fazer direito. Eu, direito? 30 anos da vida me falando que fazer direito. E eu lembro que no auge da arrogância de um adolescente, todo adolescente é arrogante, eu sei que é. Eu também fui. Eu falava, não, direito é para maricas. Macho que é macho vai fazer engenharia. E eu sempre briguei com isso, eu sempre fugi do direito. Mas naquela ligação para o meu irmão, ele falou, se você fizer direito, você vai ter respostas para as suas questões. Você vai saber melhor do que qualquer advogado, a pretensão dele, né? E eu comprei a ideia. Vai saber melhor do que qualquer advogado o que é um banco de dados, o que é uma criptografia, o que é uma assinatura digital, o que é uma ata notarial, o que é um hash de criptografia, como faz gerenciamento, políticas de segurança da informação. Tudo isso é novo para advogado. E se você fizer direito com foco nisso, você vai conseguir ajudar mais ainda do que você já ajudou até hoje. Aquilo mexeu com minha cabeça. Aí eu pensei, pô, não é que ele está certo? Eu acho que chegou a hora de fazer um upgrade na minha carreira. Foi uma decisão difícil, muito difícil. Você colocar na balança, poxa, 20 anos desenvolvendo, eu já tenho uma certa reputação no ambiente Linux. Fala aí, ô Rodolfo, tô mentindo ou não tô? Você sabe disso. Tem Mas outro colega aqui que trabalha há mais de 10 anos com Linux também, o Cleuson. Tá bem também eclético. conheço o Cleison, também conheço. Ixi, vai ter muita gente. E isso foi difícil para mim. Eu vou virar as costas para o software livre, eu vou sair desse desenvolvimento? Não, eu vou agregar. Eu vou ajudar com que as pessoas que desenvolvam software livre, elas tenham uma proteção adequada, uma proteção jurídica. E aí eu peguei e entrei em contato com o Dr. Márcio Cotes. Ainda na Grécia, eu entrei em contato com ele e falei, ó, ainda tinha um pouco de arrogância, prepotência. A gente aprende a perder isso com o tempo, mas eu ainda tinha. Falei, ó, você tá abrindo um escritório de direito digital? Não tem ninguém melhor que eu para trabalhar com você. Imagina, não tinha nem entrado na faculdade. Mas ele sentiu firmeza nas minhas palavras e falou, tá bom, Carlos, é o seguinte, você tá falando muito, faz a sua parte que eu faço a minha. Volta pro Brasil, entra numa faculdade, faz um vestibular, entra na faculdade de Direito, e aí no primeiro dia de aula, você me liga. E foi isso que eu fiz. Eu voltei para o Brasil, fiz o vestibular, depois de velhote já, não sei se eu consigo, não consigo, consegui entrar na faculdade de Direito, passou o primeiro dia de aula, eu não liguei para ele, porque de verdade, primeiro dia não tem aula. É só ver... Bom, vocês sabem, eu falei, eu não posso ligar hoje, porque eu não tive aula. Aí teve o segundo dia, aula de Direito Constitucional. No intervalo eu liguei para o Dr. Márcio. Falei, ô, doutor Márcio, já cumpri com minha parte, eu vou aí amanhã para assinar o contrato. Ele, mas você é muito arrogante. E aí eu fui. E aí eu tive uma conversa com ele, coloquei a minha ideia do que eu entendia ser o direito digital. E, pô, de verdade, eu não sabia nada de direito. Eu sabia de tecnologia. E eu sabia que o direito precisava de alguém de tecnologia. Nesse meio tempo, eu virei fã incondicional da Patrícia Peck, porque eu comecei a ler as obras da Patrícia Peck. Nossa, eu virei muito fã dela. Vinha conhecer Renato Bloom e conheci o Ronaldo Lemos. Então foram os 4 pilares que eu tenho do meu conhecimento são a Patrícia Peck, o Dr. Márcio Cotes, o Ronaldo Lemos e o Renato Bloom. Eu diria que foi o meu primeiro escalão. Foi quem realmente mostrou para mim que eu não estava tão louco na ideia de juntar as duas peças. Bom, entrei, falei com o Dr. Márcio, ele, tá bom, Carlos, eu gosto dessa sua garra, você tem objetivo e começamos a trabalhar. Aí eu entrei de cabeça na área do direito.
trabalhando, e aí comecei a desenvolver contratos, cláusulas de proteção de dados, políticas de segurança da informação, disputa de nomes. Eu estou agora lembrando de todas as atividades que eu fui fazendo. Legal. Disputas de nome de domínio, e o tempo passou. Na faculdade eu conheci quem viria a ser a minha esposa, que ela era minha vizinha de parede e eu não a conhecia, conheci na faculdade. Que Ela máximo! estava terminando o direito e eu estava, acho que no segundo semestre, o primeiro, não lembro. A conheci, depois de 8 meses nós casamos. E ela falou, vamos para Portugal? Eu, uai, como assim para Portugal? Eu sempre... O Linux, ele me deu uma grande vantagem, que é conhecer o mundo inteiro. Não eram muitas pessoas que conheciam Linux, desenvolvimento. Aí eu falei, pô, eu sempre passava de avião, Brasil, Alemanha, Alemanha, Estados Unidos, e vai para a França. Mas eu sempre passava por cima de Portugal. Nunca Portugal. E não é questão de achar bom ou ruim. Oportunidade mesmo, nunca surgiu essa oportunidade e eu questionei. Por que Portugal? Porque é mais fácil, além de eu já ter a nacionalidade, se a gente casou, a gente quer ter uma família. E eu acho que é adequado ter a nossa família num ambiente mais seguro. Aquilo foi suficiente. Eu falei, pô, se eu quero ter um filho, eu quero ter num ambiente mais seguro. Não adianta se eu ganho 10 mil reais e gasto 7 para blindar meu carro e viver num condomínio fechado. Não, eu prefiro ganhar menos e ter uma qualidade de vida. Sim. E isso foi feito. Foi quando começou a minha história em Portugal. Cheguei em Portugal e aí eu fui trabalhar, não tinha muito conhecimento, não tinha nada. Começar a vida do zero, só que a dois é uma grande vantagem. Comecei a trabalhar como desenvolvedor. E aí, trabalhando como desenvolvedor, a gente ficou morando 3 anos no Porto. Apareceu uma oportunidade para trabalhar com proteção de dados, que acho que é a maior empresa de eletricidade em Portugal, é a EDP. Ela fez um convite para tocar o projeto de RGPD. Isso há 2 anos e meio, 3 anos. 2 anos e meio atrás. Porque eles, que nem, igual o Brasil vai passar agora de adequação para o LGPD, há 2 anos a gente passou isso na Europa. Então começou o boom de preocupação. Precisamos fazer adequação, precisamos desenvolver soluções, adequar o que já está em produção para que seja possível. E aí eu fui trabalhar no projeto da EDP, desenvolvi, não vou dizer todo porque é muito grande, mas eu desenvolvi boa parte de como adequar uma empresa para o RGPD, desde do mapeamento de aplicações, entrevistas, mapeamento estrutural da empresa, como que funcionava a hierarquia, os documentos. Resultado, o trabalho foi bem feito, eu acho, porque eu acabei indo parar na Fujitsu como DPO. Uma sexta-feira à noite, me ligaram, era 7 horas da noite, me ligaram e falaram, é o Carlos? É o Carlos, sou eu sim, brasileiro, como sempre. Carlos, a gente aqui é do RH da Fujitsu. Aí eu já pensei, ferrou. RH, dando para você de sexta-feira à noite é para falar, vem rescindir o contrato na segunda. Para que o RH vai me ligar na sexta-feira de noite? Meu coração disparou. Eu falei assim, é agora que eu não sei para onde que eu vou parar. Eu tenho um porco de estimação, uma esposa, um gato e eu preciso alimentar. Aí ele, Carlos, gostaríamos de te fazer o convite para a nomeação do DPO da Fujitsu. Tá vendo essa reação? Foi exatamente isso que eu fiz. Tá bom, eu não sei. E a gente começa a relacionar os assuntos, que vai para frente de transparência. Eu fui extremamente transparente, como eu estou sendo agora. Eu falei, não sei se eu estou preparado para assumir uma posição numa multinacional, uma posição de tanta responsabilidade. Eu posso falar do que eu já tenho de experiência com proteção de dados, com privacidade, com engenharia. Eu posso falar do que eu fiz do projeto EDP, mas eu sempre
almejei ser o engraxate do DPO. Eu sempre almejei ser o auxiliar do DPO, não o DPO. Aí o RH da Fujitsu me falou uma frase também que eu nunca vou esquecer. Carlos, você não vai estar sozinho, você tem 2.000 funcionários que vão te ajudar. A gente sabe da dificuldade e nós não enxergamos ninguém em Portugal mais adequado do que você para a função na nossa empresa. Eu chorei, eu fiquei feliz, eu dei pulos de alegria e aceitei. Então, é basicamente essa a minha história. Geralmente a gente fala, quando faz uma apresentação, nós falamos dos passos que deram certo. Eu falo muito de engenharia. Ah, me fala o seu currículo de engenharia. Eu fiz a aplicação A, B e C, mas de verdade mesmo, a nossa história de quem trabalha muito e inventa muito, acho que 80% é erro. Então eu falei as partes boas, mas teve muita coisa, muita pedra, muita situação de você se abster de sair com os amigos para estudar para uma certificação. Eu lembro do Rodolfo estudando comigo para certificação Linux. Então eu lembro que eu não passei em uma, inclusive. Então a gente fala, esse é o resumo do Carlos, o resumo bonito, né? A história tem dois lados, o lado do vencedor e o lado do perdedor. Só que o lado do perdedor nem sempre é ruim, porque a gente aprende muito com os erros. Exatamente. E Tudo é esse resultado. Tem o é, positivo e tem o aprendizado. Você falou da figura do DPO, que era efetivamente o seu brilhar nos olhos, né? Está à altura de um é, dia poder se relacionar, trabalhar com o DPO e você assumiu esse cargo. Explica essa figura que sim, seja, uma história brilhante que foi contada. Agora vamos entender qual a função de um DPO, que é o chamado encarregado aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, sim. e me fala essa nova função, qual papel representa, se um advogado precisa ser advogado, quais são as funções para uma empresa contratar esse perante, né, esses titulares dos dados. Tá. Eu vou começar com uma pequena historinha que aconteceu. Eu tive no Brasil em janeiro. Em janeiro eu tive no Brasil por alguns motivos de reuniões profissionais pessoais. Eu, para minha sorte, ou azar, mas aconteceu que a Fujitsu Brasil estava começando a implementação de LGPD. Então o kickoff do projeto foi bem na época que eu estava no Brasil. E eles me convidaram para falar de experiência, dificuldades, os desafios, principalmente porque eu já conheço a Fujitsu, eu conheço as ferramentas, então é mais fácil para eles absorverem esse conteúdo. E eu lembro que durante a palestra, durante a minha intervenção, eu ouvia muito o nome de uma pessoa. Ah, que tal pessoa foi nomeada ao DPO. Ah, tal pessoa foi... Desculpa se às vezes eu confundo o DPO com encarregado, é o costume. Mas tal pessoa foi nomeada ao encarregado. Ah, essa vai ser obrigação do carregado. E eu ficava olhando e apontando no caderno. Quando chegou minha vez de falar, eu falei, ô senhor fulano, eu já sei que você é o DPO, vai ser mas de verdade, se eu fosse você, eu não aceitava. Eu não aceitava de jeito nenhum. Ele, mas por quê? Porque você é o responsável pela segurança da informação. Só a sua função já pega 200% do seu tempo. Não dá para você separar ou dividir o seu tempo 50% como DPO e como responsável pela segurança da informação. Não dá, é impossível. Você não vai fazer nenhum e nem outro. E tem mais. Ainda não tem a lei, né, não entrou em vigor aqui, mas por experiência, pelas deliberações da Comissão Europeia de Proteção de Dados, pela lei em Portugal, pela deliberação da AICO, que é a autoridade na Inglaterra, na Irlanda, em UK, a autoridade de proteção de dados na Alemanha, eles não dizem quem pode ser. Nunca ninguém diz, é muito vago. Quem pode ser o DPO? Eles não dizem quem pode ser. Eles falam, é recomendável que tenha experiência, que tenha desenvoltura com
com setores diferentes, com mercados diferentes, com públicos diferentes, porque o DPO ele vai ter que falar com o executivo e o presidente e vai ter que falar com o pessoal do chão de fábrica, porque tanto o presidente quanto o chão de fábrica tratam dados pessoais. Só que eu não posso, a abordagem tem que ser diferente. Eu não posso Uma usar a mesma comunicação abordagem em assertiva. todos os níveis. É. E eu, se fosse você, eu não aceitava, porque nas recomendações que tem da Comissão Europeia de Proteção de Dados, o DPO ele não pode entrar em conflito com a sua função. Então, eles até falam nesse documento que o DPO ele não pode ser um data controller, ele não pode ser um controlador de dados. Então, uma pessoa do RH, ela é uma controladora de dados, ela recebe dados. Um departamento de segurança da informação, ele trata dados, ele é um controlador, por vezes até um processador. Se for uma empresa subcontratada, ele é um processador também. Então, se a pessoa ela tem a função de data controller ou data processor, ele inevitavelmente vai entrar em conflito com a função de DPO. Então, para responder a questão, quem pode ser? Qualquer um. Qualquer um que tenha um estudo, uma capacitação, uma vontade, um desafio, saiba que as respostas não são prontas. E eu aproveito para falar de uma das Eu acho que dificuldades de trabalho. cada Oi? empresa vai ter que se adequar às perguntas, né? As respostas não serão claras e cabe à figura do DPO, através de uma comunicação assertiva que atrai o resultado tanto para o chão de fábrica quanto para o grande executivo. Exatamente, exatamente. É ele, e a maior dificuldade que eu vejo do trabalho da função do DPO na comunicação e na execução da função está no próprio nome. São dados pessoais. Então você vai tratar da vida das pessoas. Eu não tenho um parâmetro. Eu vou dar exemplos da EDP que pode ser aplicado em N empresas. Se eu recebo uma requisição de um titular de dados, eu até tenho um formulário pronto de questões, perguntas, mas um usuário ele nunca tem a mesma vida e a mesma experiência de outro. Então ele vai te vir com perguntas que você não preveu. Eu lembro de uma pesquisa que eu fiz do Google, apenas 5% das questões que nós colocamos no Google, só 5% são repetitivas. O resto são sempre perguntas novas. E por quê? Porque são pessoas, são individuais. Então, trabalhar com dados pessoais não é apenas ter o conhecimento técnico, ter o conhecimento jurídico, é você ter um pouco de humano. Você tem que ter o lado humano, porque você vai tratar de dados pessoais. Muitas vezes dados sensíveis. E me fala da profissionalização. Precisa ser advogado, precisa ser um técnico de segurança. Me passa um feedback, quem Hum, pode exercer esse cargo? Tá. Não existe hoje ainda, aprovada pela Comissão Europeia, eu estou falando de Portugal específico, né, da Uhum. Europa, não existe a faculdade de proteção de dados ou a faculdade do DPO. Existe cursos, formações, mestrados, pós-graduações, onde a gente pode aprimorar o conhecimento. Existe algum impeditivo? Não, não existe o impeditivo. Mas, se tiver o conhecimento jurídico, o conhecimento técnico, tem N cursos, tem Steam, tem o curso de Maastricht, tem formações diversas, aí a APP tem ótimas formações. A pessoa vai naturalmente se qualificando para a função. Então, existe uma obrigatoriedade de ser advogado? Não, não existe. Mas uma pessoa que não tenha um viés de parar, ler um artigo e interpretar, ela vai conseguir exercer o papel de DPO? Não, por melhor técnico que ela seja, por melhor engenheiro que ela seja, ela tem que ter um preparo interpretativo de normas, de leis, de regulamentos. Facilita para o advogado,
facilita, e muito. Mas, e se perguntar para o advogado, como que funciona a estrutura de um banco de dados? Por quê, Carlos? Porque banco de dados tem dados pessoais. E eu vou falar, banco de dados da empresa quase nunca é da empresa. Eu lembro de uma reunião que eu tive que o dono da empresa, foi uma consultoria, me falou, mas o meu maior ativo é o meu banco de dados. Eu falei, então desculpa a sinceridade, então o senhor não tem nada. Se o teu maior ativo é o banco de dados, o senhor não tem nada. Primeiro, o banco de dados não é seu, é da Microsoft. O que o senhor tem é uma licença de uso. Segundo, os dados que estão lá não são seus, são do teu cliente. Verdade. Você não tem nada. Então isso tem que entrar na cabeça das pessoas. Os dados são dos titulares. O banco de dados, se não for, tem algumas exceções, mas geralmente não é seu também. Ah, e o armazenamento está na nuvem. Você não tem controle. Por isso que, e aí a gente volta a falar do jurídico, que é importante. Por isso que eu tenho que ter cláusulas muito bem definidas. Quando se fala de proteção de dados, onde que vai estar armazenado esses dados? Se o meu titular quiser exercer um pedido de esquecimento, de apagamento, né, de portabilidade, eu vou ter acesso a essa informação que sequer está no meu controle? Não, é difícil. Eu, como um DPO, eu me recuso a preencher qualquer formulário que seja no Google Forms. Porque vamos imaginar uma empresa fictícia AB. Ou vai ter um evento, o quarto congresso universal de proteção de dados, por favor, se inscreva. Aí eu vou lá, é no Google Forms. Mas como assim? É um evento de proteção de dados. Eles estão compartilhando o meu dado pessoal sem o meu consentimento com o Google e todos os parceiros do Google. Então, trabalhar com dados pessoais, você tem que ter um olhar muito minucioso sobre como é feito o desenvolvimento. A gente vai falar de privacy by design, privacy by default. Por muitas vezes, não só na Fujitsu ou na EDP ou em outras empresas que eu trabalhei, mesmo na Cox, por muitas vezes eu fui chamado de blocker. Porque a gente tem que bloquear. Tem que bloquear enquanto dá tempo. Sabe, voltando para o jurista, tem o jurista que ele gosta de briga, né? O contencioso, ele nasceu para isso, e tem o consultivo. Poxa, a Do nossa acordo, da função é mediação. alertar. A nossa função como DPO é prevenir. Você vai lançar um novo produto, o governo do Brasil. Eu vi que o governo do Brasil lançou um app para Android, para Apple, né? Que é sobre mapeamento de Covid. Daqui a pouco vamos falar de Covid, tem muitas implicações. Uhum. O governo do Brasil fez um app. Só que esse app está totalmente errado, seguindo os princípios de proteção de dados. Ele pegou, e eu fiz o teste de propósito mesmo. Eu não vou precisar do SUS aqui, não tem SUS aqui. Mas eu me inscrevi no app. E aí eu vi que ele pegou os meus dados, que ele não falou com quem vai compartilhar, que ele não tem termos bem definidos, que ele não tem política de segurança. Aí eu falei assim, mas como assim? Ele está tratando um dado de um citizen, né, um cidadão europeu, sem respeitar as políticas de proteção de dados de um europeu. Ele está capturando o governo do Brasil, está através desse app, colocando em causa o que eu tenho chamado em aulas, entrevistas, em artigos, o que eu chamo de a próxima epidemia. Daqui a pouco a gente vai ter, ou pandemia, nós vamos ter a pandemia de violações de dados pessoais. Isso é muito grave. Isso Demais. é muito E se grave. aproveita exatamente do momento desse de caos, né? Para esse É, acolhimento dos dados. E me fala, quais são as maiores consequências agora nesse período do coronavírus? Você está enxergando aí esse comparativo do que está sendo absurdo a utilização aí em Portugal e também aqui no Brasil, de acordo com as informações, o que você vem a escutar ou ler. tá. Eu vejo. Eu gostaria tanto de falar o oposto, mas eu não consigo. Eu sou muito transparente para quem já me conhece. Eu gostaria de falar que o Brasil está indo bem, mas eu não posso, e não é menosprezar, não é perjúrio,
Não, assim, o Brasil está muito mal de proteção de dados. Tá, nós temos bastante trabalho sendo feito, nós temos a lei em discussão, nós temos profissionais extremamente qualificados, muitas vezes melhores do que os europeus, mas genericamente as empresas elas não estão se preocupando muito ou quase nada, e elas têm que se preocupar. Isso é Não é verdade. questão só que eu falo de eu vou tomar vou receber uma coima de 4% do meu faturamento, uma coima de 20 milhões, uma coima de 100 mil. Não é o valor financeiro apenas. É a imagem da empresa, é a reputação da empresa, é tudo que ela construiu ao longo dos anos. De repente, Sim. por água abaixo, porque vazou dados pessoais. Ah, vazou por quê? Por causa de um hacker? Não! Vazou porque um pendrive caiu no chão, eu saio da empresa, ponho na bolsa um pendrive, esse pendrive cai no chão, pronto, é uma violação de dados pessoais. Por quê? Porque o pendrive não estava criptografado. Sim. A maior parte das violações não são nem externas, são internas. Eu pego e mando um e-mail para um departamento. Putz, mandei errado. Caramba, eu mandei um e-mail errado com um monte de dados pessoais para quem não deveria receber. Isso é uma violação de dados pessoais também. Então tem uma série de violações que podem acontecer. Provavelmente vão acontecer. Eu Já estão. até espero A já. utilização de vários aplicativos. Você hoje está É, disponível. Você está em home sim, office, está em quarentena total. Então, você fica sim. disponível a vários cadastros e vários aplicativos. Recebi até mensagens dos aplicativos do Bolsa, Corona do governo, se isso é verídico, se já foi disponibilizado. Já tiveram situações de exatamente de phishing, né? De poder É. subtrair esses dados. E me fala, Vamos falar qual a dessas maior, aplicações. qual a maior agora, para aquele que nos assiste, seja empresário, seja advogado, qual a maior forma de se precaver nesse momento de pandemia para não ainda contrair ainda mais problemas, acreditar nas fake news e também ter seus dados Tá, aí serem rastreados, serem seus dados furtados por empresas que ainda não estão em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e também estão se utilizando dessa situação para colher os dados. tá. Eu vou falar um pouco por tópicos, não vou entrar em todos os detalhes, porque quando que a entrevista com a Andresa? A Andresa, acho que é segunda, terça, eu não sei. Eu sei que esse é o assunto exatamente da Andresa. Proteção de dados e o pós-Covid. Então eu não quero acabar com a apresentação dela, eu vou falar alguns tópicos que eu acho importante. Que as empresas têm que se ater nesse tempo, para não sofrerem consequências depois. Nós temos, sabe, fazer uma reavaliação dos contratos, das cláusulas de proteção de dados. Temos que fazer uma reavaliação com os contratos com os terceiros, com os empregados, com os fornecedores. Temos que dar uma analisada nos acordos de proteção de dados. Nós temos que ver também como que funciona o trabalho remoto. O mundo, a gente reclamava tanto do mundo, não é? Assim, ninguém quer mudar nada. É tão difícil a transformação digital. Minha empresa tem 50 anos, eu quero Agora continuar somos utilizando. obrigados. A Da pandemia noite nos para o dia. obrigou a nos É, tornar 100% digitais. eu diria até que o maior incentivo para a transformação digital não foi o engenheiro, não foi o advogado, não. O maior incentivo foi a pandemia. E as empresas mandaram todo mundo para trabalhar de casa. Então, esse é outro tópico importante depois do Covid, dessa pandemia. Tá, quais as recomendações que eu dei para trabalho remoto? Eu tenho que ter um guideline para o meu colaborador. Eu tenho que falar para ele, você vai trabalhar remoto agora, mas liberdade não é libertinagem. Você tem que tomar muito cuidado com os dados pessoais que você trabalha Sim. dentro da sua casa. O que está no seu portátil? Você está na sua casa? É só você? Você compartilha a internet com alguém? Então eu estou trafegando dados pessoais da minha empresa na mesma rede que uma outra pessoa. Eu não tenho que ter uma VPN? Qual o nível de segurança dessa VPN? Eu tenho que ter uma série de
de itens que vão mitigar os riscos de proteção de dados no pós-Covid. Sabe, a análise do contrato que eu falei, trabalho remoto, qual é a guideline de proteção de dados para trabalho remoto? Eu tenho que ter uma série de itens que eu, como dono da empresa, vou poder, na pior da situação, na pior, que é uma atuação da autoridade, falar: tá bom, aconteceu, mas eu fiz isso, eu criei novas políticas, eu revi os contratos, eu revi o meu plano de retenção de dados, eu revi o plano de execução da retenção de dados, eu também, por precaução disso, eu fiz um tracking apartado de todos os dados pessoais utilizados em tempo de Covid, porque em tempos normais eu como DPO não autorizaria o uso de dados sensíveis para determinadas finalidades. Poxa, mas nós estamos numa crise mundial. O próprio regulamento de proteção de dados já prevê tratamento de dados em tempos de epidemia. Algumas pessoas falam: ah, mas como que eu vou tratar os dados pessoais sensíveis agora com a epidemia? Ué, da mesma forma que tinha que respeitar antes. Já está no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Lá tem o que deve ser feito, inclusive em tempo de epidemia. Muitas pessoas se atentam aos artigos da lei. Artigo 1, 2, 5, 10, vai bastante artigo, a gente até se confunde. Mas o mais importante que eu vejo não são os artigos, são os considerandos. Como que chama no Brasil? Os considerandos? Justificativa ou entendimento da lei. Então, os considerandos, que são mais do que os artigos, inclusive, eles dizem como deve ser feita a leitura do Regulamento de Proteção de Dados. E lá fala sobre epidemia. Então, eu tenho que ter um tracking, eu tenho que ter um ficheiro onde eu coloque: ó, utilizei tais e tais dados pessoais sensíveis por motivos de pandemia. Assim que acabar a finalidade, qual que é a finalidade? Pandemia. Assim que acabar a finalidade, eu tenho que eliminar esses dados. Eu não posso perder o controle dos dados pessoais por causa da pandemia. Quem dirá a Espanha, a França, a Noruega, a Finlândia, a Grécia, todos esses países que eu estou falando tiveram atuações da Autoridade de Proteção de Dados na semana que passou. Então, na semana passada, teve mais de 20 atuações de proteção de dados. Então, não é porque tem a pandemia que eu vou tratar os dados pessoais de qualquer forma. Não, não é assim que tem que ser. Perfeito. Me passa um resumo de um plano de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e os atalhos que você poderia usar numa execução assertiva para uma empresa, já que teu foco é esse, trabalhar no consultivo, sempre trabalhar na prevenção. Eu vou começar pelo fim, que é o atalho. Esquece, não tem atalho. Não tem atalho. O que tem é um caminho longo, doído, mas satisfatório. Tem uma forma rápida de eu trabalhar com proteção de dados? Eu posso fazer um curso online de 40 horas e estar habilitado, capacitado? Eu tenho algum formulário pronto de tratamento de proteção de dados que eu posso seguir esse formulário? Existem algumas questões prontas que eu posso mandar para o meu cliente se eu for uma consultoria? Não, não existe. Não existe atalho. Não existe atalho. A gente tem que acreditar nisso e trabalhar muito para superar essa que é uma dificuldade. Para algumas funções, para algumas atividades, eu até acredito que tenham caminhos mais curtos, mas não são tão sólidos quanto você fazer adequado para aquela empresa. Eu lembro que teve um aluno meu que perguntou que era sobre... Mas o professor... eu estudei muito consentimento, eu conheço muito de consentimento. Aí eu já, caramba, para mim, é o mais difícil de todos é o consentimento. 95% do que você vê de consentimento aí tá errado. Não segue os princípios, não. Eu quero consentimento para isso. Opa, consentimento tem que ter a finalidade, o tempo, tem N regras o consentimento. Então, por que eu vou ter um consentimento errado se na hora que eu precisar ele é inválido? Bom, eu sou bom professor, eu vou fazer um consentimento tão bom que vai se aplicar a todas as empresas. Eu falei, se você realmente é bom, se você fizer um consentimento muito bom, você mesmo vai chegar à conclusão
que esse consentimento não serve para mais nada. Porque ele foi feito para aquela situação específica, para que é muito específico. Então, trabalhar com os dados pessoais. Qual outra parte da pergunta? Eu falei do atalho. Não tem atalho. Plano de execução, né, de implementação que seja o correto. Tá. Um resumo desse plano de implementação. O que eu vejo de mais adequado do plano de implementação, temos N situações, eu vou falar algumas. Se você é uma empresa grande, tem um departamento jurídico, tem um departamento de TI, é tudo seu, está tudo controlado, primeiro crie a sua comissão de proteção de dados. Dentro da comissão, conversem por pelo menos 15 dias antes de nomear o DPO. Dentro desses 15 dias, naturalmente vai aparecer o DPO. Não é imposto, não é um convite, não é uma eleição que naturalmente acontece. Isso eu estou falando de uma empresa grande que tem 2 mil, 5 mil, 15 mil colaboradores. Se for uma empresa pequena, eu diria, contrata alguém para fazer, porque não é fácil. O plano de implementação de uma empresa pequena não existe. É duro falar isso. Eu não gostaria de falar isso, mas é real. É a realidade. Pague, divida esse trabalho com alguém especializado. Hoje nós temos algumas consultorias especializadas nisso, temos escritórios de direito extremamente preparados para trabalhar com isso. Contrate eles, faça um contrato, e não faça um contrato que muitas pessoas falam, de quanto tempo? Uma semana, um mês? 5 meses? Não! No mínimo, é um contrato de 1 ano. Então você, a cada mês, vai ter um documento, um parecer, um acompanhamento, uma recomendação desse teu escritório de direito, dessa tua consultoria. E se eu falei da empresa grande e da empresa pequena, e se for um escritório mediano? Se for um escritório mediano, acho que o plano de ação deles para implementação eu não vou contratar alguém para fazer, mas eu vou contratar alguém para me guiar. É muito diferente. Então, e aí você pode ter uma contratação por um tempo menor. Você não vai precisar ter aquele acompanhamento quase que eterno. E eu falo eterno porque dados pessoais eu não vejo como um projeto de começo, meio e fim. Eu vejo algo que vai perpetuar. Cada vez mais tem aplicações, situações onde tem que ser adaptadas à tutela do próprio titular de dados. Mas, finalizando no mediano, seria: pegue o seu departamento jurídico, técnico, RH, comercial, marketing, crie a mesma comissão, e essa comissão ela vai contratar um escritório para te dar um direcionamento. E aí, tecnicamente falando, a gente vai ter o mapeamento, vai ter mapeamento não só dos documentos, como das aplicações. Se as aplicações respeitam Privacy by Design, respeitam Privacy by Default, termos de uso, políticas de segurança também, que tem muito a ver com proteção de dados, as políticas de segurança, qual o nível de criptografia. Feito tudo isso, o mapeamento, vem a hora da implementação. Depois da implementação, nós temos o treinamento. O treinamento tem que ser contínuo. Ele tem que ser revalidado com frequência. Por quê? Porque a lei muda também. A lei ela não é estanque. Vamos falar da primeira lei de proteção de dados, estou falando de 1971. Em 71 teve a primeira lei. Então, é algo novo? Não, não é algo novo, e está mudando, sempre mudando, sempre mudando. Seria essa a minha recomendação de implementação. Procurar alguém especializado para fazer isso, para não correr riscos. E passa um comparativo entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a GDPR em relação às bases legais para coleta e tratamento desses dados? Tá, eu vejo que essa é a minha opinião, né? Certo. Lógico, eu sempre falo isso, eu trago do software livre. Não é porque é minha opinião agora que daqui 10 minutos eu não mude. Eu só preciso ter fundamentos para que eu mude. Mas eu vejo que entre o LGPD e o RGPD, específico no que você me perguntou, temos 10
princípios, né, da legalidade, princípios não, 10 fundamentos ou legitimidade para o tratamento de dados, enquanto que aqui na Europa nós temos 6, alguns entendem 7. Mas mesmo tendo esses 10, eles acabam estando dentro dos mesmos 7, com ressalva de um, que eu achei interessante, eu até colei aqui porque eu sabia que você poderia perguntar. O 10º diz, é o 10º, interesses para a proteção do crédito. Existe um dispositivo próprio de proteção de dados, que é o item 10, que é para a proteção do crédito, inclusive quanto ao dispositivo na legislação pertinente. Eu achei isso extremamente inovador do Brasil. É a vantagem de não sair fazendo também. Você não perguntou, mas talvez seja o momento. Foi legal o não ter entrado em vigor, a votação de ontem, ter prorrogado o LGPD. Tem lado bom e lado ruim. O lado bom é que sobra mais tempo para se adaptar, mais tempo para estudar, mais tempo para ver as consequências, mas tem um lado, mais tempo, por exemplo, para aprender com o erro dos outros. Esse item 10, esse dispositivo, eu nunca vi em nada. Eu não vi na Alemanha, eu não vi na França, eu não vi em Portugal, eu não vi na Espanha, eu não vi no CCPA, eu vi no Brasil. É extremamente inteligente isso. E traz uma certa proteção que não é prevista nos outros. Por que tem no Brasil? Porque aprendeu com os outros. Porque aprendeu com os outros. E sobre os princípios, né, fundamentais que eu vejo, nós temos alguns. O principal que eu vejo é a transparência, mas tem a legitimidade também. Não adianta você não ser transparente nem com o titular de dados, nem com o data controller, nem com a autoridade de proteção de dados. Você tem que ser transparente. Se você fez, fez. Se você não fez, não fez. Isso é fundamental, porque vai impactar na coima, na multa, desculpa, no que a empresa vai receber. A limitação da finalidade, só coletar dados pessoais que realmente existam finalidade. E acabou a finalidade, elimine esses dados pessoais. Se não tem finalidade de ter os dados pessoais, não os tenha. Eu poderia falar, respeite os dados pessoais, mas não. Lembra que eu falei que tem que ser humano? Respeite a pessoa por trás dos dados pessoais. Ela não tem o porquê ter os dados pessoais dela nessa base. Por quê? Porque não tem finalidade. Acabou o Covid. Eu começo a rastrear tudo que eu usei em tempo de Covid. Por quê? Porque não tem mais a finalidade. Então, o princípio da finalidade é muito importante. Da minimização de dados, utilizar a menor quantidade possível de dados pessoais. Eu tenho que ter esse princípio. Todos esses princípios que eu estou falando estão, de novo, pode até ser repetitivo. Privacy by design, privacy by default. É a regra, é o mindset. Quer fazer bem feito? Tenha de cor e salteado o que é privacy by design e privacy by default. A precisão, os dados, esse é outro princípio. Os dados pessoais, eles não podem estar desatualizados de forma alguma. Ainda o limite do armazenamento também, a prestação de contas, esse eu acho interessante, que é, eu tenho que dar uma evidência. Como que eu tratei os seus dados pessoais? Se eu compartilhei ou não compartilhei? Eu removi os seus dados pessoais quando me foi solicitado? Tudo isso eu tenho evidências do tratamento. Acho que esse é o ponto, é o segundo mais difícil que eu enxergo. Primeiro, mais difícil porque são pessoas. E o segundo, evidência. É muito difícil criar evidências de tratamento de dados pessoais. São essas finalidades, os fundamentos que eu enxergo. Perfeito. Importantes. E por que a segurança do usuário no sistema se tornou um dos ativos mais importantes para o negócio? Como inovar na segurança da informação? Já temos muitos modelos disponíveis. Você já não concorda com a implementação que seja igual para todos. Adaptabilidade a cada modelo de negócio, e principalmente a figura do DPO, que em Portugal não pode ser o mesmo advogado da empresa. Aqui no Brasil não tem nenhuma cláusula, nenhum artigo especificando isso, ficou subentendido, só se modularmos Portugal. Como você entende que nós podemos inovar
e trazer a confiança do usuário dentro da segurança da informação. Eu acho que falando da segurança da informação, e a causa e consequência, né? Eu empresário, eu marketplace, eu e-commerce, eu comércio de varejo, Uhum. quanto mais trabalhar com a responsabilidade de que eu faço o correto para te proteger, a consequência disso é você não ter o seu nome nos jornais, não ter o seu nome sendo divulgado, e o consumidor acaba tendo mais confiança. E Sim, você hoje, a confiança, nós sabemos que ela vale muito, né? A fidelidade do consumidor é muito valiosa, isso. E como que você vai preservar isso? Vai inovar com tecnologias, aí a gente vai falar de blockchain, de IoT, de inteligência artificial. Tem uma série de ferramentas hoje que nos auxiliam a controlar determinadas ações. Então, eu acho que a segurança da informação é uma peça fundamental para garantir a confiança do titular e preservar os dados pessoais como eles devem ser preservados, como eles devem ser tratados. perfeito. E considera positivo esse adiamento da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, já foi aprovado pelo Senado. Você acredita que efetivamente nesse momento de Covid-19 foi a melhor alternativa? E quais as consequências disso tudo também? Já estamos sofrendo várias É, represálias internacionais, né? Os nossos acordos, nós já sim. estamos perdendo força frente a esse combate da pandemia. Quais as outras consequências frente a esse adiamento? Eu, eu vejo, eu não gostaria que tivesse sido prorrogado, mas eu sou humano também. Eu não sou um robozinho, eu sei que a tutela da vida é mais importante do que o bem material. E existem outras prioridades hoje. Nem acredito que eu estou falando que eu prefiro algo em cima de proteção de dados, mas é real. Eu acho que foi adequado prorrogar isso. O que eu não achei adequado foi colocar um tempo, né, uma vacância